Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com um punho, e estes não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com um pau, e este morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente.
E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, e então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 siclos de prata, e o seu senhor e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas foi notório que aquele boi antes era escorneador e seu dono não o prendeu, certamente pagará, boi por boi, porém o morto será seu.